Esta é a história do dia da Rádio Observador. Deus existe? E é justamente tudo isto que me leva a concluir que Jesus Cristo morreu por nós, Jesus Cristo é o nosso Salvador, Jesus Cristo é o Senhor. Não lhe admito. Jesus Cristo é o Senhor. Não, Jesus Cristo é o Senhor. Não, Jesus Cristo é o Senhor. Não, pá, Jesus Cristo é o Senhor. Não, Jesus Cristo é o Senhor. Não, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Não, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Ricardo Araújo Pereira e José Diogo Quintela protagonizam este sketch do Gato Fedorento. É um entre vários que o grupo dedicou a Deus, a Jesus e aos apóstolos. Ricardo Araújo Pereira é humorista, ateu, mas é um estudioso da Bíblia, da história da Igreja Católica e das religiões. João Francisco Gomes é jornalista do Observador e acompanha a área da religião e é autor de vários livros, e é católico. Os dois juntaram-se numa conversa de várias horas que deu um livro, O que é que eu estou aqui a fazer? Um livro que conta com o prefácio do cardeal Tolentino de Mendonça. Inspirados por este livro, neste episódio especial da História do Dia, vamos discutir a existência de Deus. E que melhor altura para discutir a existência de Deus do que o Natal? Não é este um podcast de informação em que tentamos escrutinar, explicar e aprofundar temas e não precisamos nós de pensar e discutir o que é ter fé? Eu sou o Ricardo Conceição e este é um episódio muito especial da História do Dia. É o nosso especial de Natal. Terça-feira, 24 de dezembro. Bem-vindos, Ricardo e João Francisco. Olá, viva. Viva, obrigado. Em primeiro lugar, tenho mesmo de agradecer a vossa presença neste humilde podcast de informação que tanto trata de crises políticas na Madeira como de Taylor Swift, da guerra na Ucrânia ou da existência de Deus. É um tema sempre atual. O que é que eu estou aqui a fazer é um livro em que os dois discutem longamente um monossílabo, fé. João Francisco, que livro é este? Em primeiro lugar, muito obrigado. É um livro que resulta de um conjunto de 5 conversas que eu tive com o Ricardo Araújo Pereira entre o final de 2023 e o verão de 2024. Eu, no ano passado, desafiei o Ricardo para vir conversar comigo sobre estas questões da fé, de Deus, mas também sobre a interseção entre as questões da religião e da comédia e do humor. Uhum. E, portanto, durante longas horas, 9 horas, creio eu, estivemos a conversar sobre o sentido da vida, se Deus existe ou não, que argumentos há num sentido e no outro. É pá, que belas 9 horas. Exatamente. E, portanto, o livro resulta da transcrição editada dessas conversas. E aqui vamos fazer uma versão muito, muito curta dessa conversa. Ricardo, e tu és o ateu oficial, é isso? Quando é preciso um ateu, ligam-te? Costuma ser isso, sim. Já tenho participado em várias eu não lhe chamaria debates, porque ninguém vai, não é bem um debate no sentido em que não há os argumentos para já são conhecidos desde há milénios, não é? E depois nunca se chega ao fim do debate em que alguém diga tem razão, vou deitar fora os paramentos ou eu acabo batizado. O sim. debate Estrada de Damasco. Exatamente, não tem acontecido, e portanto sim, foi uma ideia do João. Eu já conhecia o trabalho do João aqui no Observador. Desencorajei-o tanto quanto me foi possível de fazermos isto, mas ele teimou, e foi mais um falhanço da minha vida. O Ricardo, João, sempre estudou em escolas católicas. Tem uma biblioteca que alimenta um conhecimento invejável. Eu sei que a inveja é pecado, mas ele tem mesmo um conhecimento invejável sobre religião, e já vamos perceber isso nesta conversa. No prefácio do vosso livro, o cardeal Tolentino de Mendonça escreve que o Ricardo Araújo foi inundado pelo turbilhão de graça. E aqui graça não é piada, é graça divina. Ou seja, João Francisco Gomes, o Ricardo Araújo Pereira é a prova de que Deus existe? Isto é uma pergunta que me deixa encostar entre a espada e a parede. Eu não tenho a certeza, quando o cardeal Tolentino diz que o Ricardo foi inundado pelo turbilhão da graça, esteja a referir-se apenas à graça com G maiúsculo. Eu acho que
Achas que é outra também? Eu acho que é uma ótima forma de colocar a questão e de reconhecer a convivência entre essas duas formas de, digamos, olhar para a vida. Agora, claramente, um dos aspectos, eu já tenho dito isto nas apresentações do livro que temos feito, uma das razões que me levaram a querer escrever o livro com o Ricardo Araújo Pereira tem justamente a ver com a postura que ele tem relativamente à religião. Ou seja, nós sabemos, acho que qualquer pessoa que ouça as intervenções do Ricardo em entrevistas, podcasts, etc., sabe que o Ricardo se assume publicamente como ateu, não tem qualquer prurida em dizer que não tem fé, não acredita em Deus, etc. Mas, ao contrário de muitos ateus que nós ouvimos falar na praça pública, o Ricardo não parte para a discussão sobre Deus com aquela atitude sobranceira que nós encontramos Não é um ateu beligerante. Não é nem militante, não faz proselitismo pelo ateísmo, como alguns ateus bastante conhecidos dos nossos tempos. Na verdade, ele tem uma abordagem de não só muita admiração e respeito não só pela prática da fé, que eu acho que essa é a parte mais fácil, nós respeitarmos a fé dos outros, mas uma grande admiração e um fascínio pelo próprio fenómeno religioso, pela história do cristianismo, pelos textos bíblicos, pelo modo como esses textos também são, de certa maneira, fundacionais para a nossa civilização. E nesse sentido, acho que tanto para crentes como para não crentes, o livro pode ser uma boa porta de entrada para o pensamento uns dos outros. Ou seja, para os crentes, ouvir o Ricardo Araújo Pereira a falar sobre as suas próprias inquietações, angústias existenciais, sobre a forma como ele coloca as suas dúvidas perante o transcendente, é uma forma de nos abrir a porta àquilo que são inquietações do nosso mundo contemporâneo. Eu quero, nesta conversa, ir a vários desses pontos que focaste aí, a dúvida, esta forma do Ricardo estar em relação à religião. Acho tudo isto fascinante. E tu, Ricardo, não crês na existência de Deus, e eu queria ir aqui... Não podemos ir ponto por ponto neste livro incrível que eu recomendo. O que é que eu estou aqui a fazer? É um diálogo mesmo muito, muito, muito interessante. Tu encontras logo um problema, ou vários, nos 10 mandamentos. Começa logo aí, nas tábuas que Moisés... Bom, vamos ver. Se calhar começar um bocadinho antes, que às vezes as pessoas olham para um ateu e acusam-no de arrogância, não é? De uma pessoa que... Sobranceiro. Exato, sobranceria de uma pessoa que não acredita na existência de Deus, ou que nega a existência de Deus por... Dizem, o argumento é esse, parece que é uma sobranceria, não preciso... Eu diria que é mais um... Eu diria que é um sinal de humildade, ou seja, quando eu me examino, eu considero que é muito improvável que tenha havido uma divindade envolvida na produção disto. É mais, ou seja, eu acho que é mais um sinal de humildade do que um sinal de sobranceria. E depois eu tenho a impressão que, sim, em relação aos mandamentos, quer dizer, uma pessoa... Esse é outro debate, que é se é possível ou não um ateu ter um quadro de valores morais, tendo em conta que não... E eu creio não só que sim, que é possível... E até é possível serem cristãos, não é? Exato, mas que é possível até argumentar que o crente, digamos, está autorizado a fazer coisas que são moralmente repugnantes. Só para dar um exemplo rápido, aquela cruzada que houve de cristãos contra cristãos, ou seja, numa povoação francesa onde havia uma seita cristã chamada Cátaros, se não estou em erro, que era considerada herege, e há uma cruzada lá e os soldados perguntam ao padre que está a conduzir a cruzada: realmente os cátaros vivem todos nesta aldeia, mas também há lá católicos, como é que a gente os distingue uns dos outros? E o padre diz, e é um raciocínio com o qual a gente
acho que nós somos forçados a concordar. O padre diz as palavras célebres: matem-nos a todos, Deus saberá distinguir os seus. E é isso, quando uma pessoa tem fé e acredita que há uma vida depois desta em que somos recompensados e uma vida muito melhor, aliás. Se calhar a morte de outro ser humano não é assim tão... Como é o pensamento deste senhor, não é? A morte de outro ser humano não é assim tão grotesca. Os 10 mandamentos também são uma demonstração de que, do ponto de vista moral, vamos lá ver, os primeiros 4, acho eu, são coisas relativas a Deus. Ao próprio. Não digas o meu nome em vão, não faças imagens minhas, respeita-me só a mim, não terás outros deuses além de mim. E, portanto... Só lá para 5º ou 6º lugar é que vem, é verdade, não mates outras pessoas. Que é um mandamento, digamos, eu acho que é para crentes e não crentes, acho que concordamos todos que é bem visto. Mas isso faz parte daquela célebre discussão que tem a ver com uma pergunta que eu acho fundamental. Os 10 mandamentos são bons porque Deus os propôs, ou Deus propõe-nos porque eles são bons? Porque eles são bons, exatamente. Eu creio que é a segunda opção, não é? Pois, exatamente. E agora, a verdade é que quando nós olhamos depois para a história do cristianismo, percebemos que a própria forma como o cristianismo se implementou, sobretudo naquele momento revolucionário que é o aparecimento de Jesus Cristo, é ele próprio uma certa institucionalização de um conjunto de mandamentos, um conjunto até que nós podíamos hoje chamar de direitos humanos, que não existiriam ou melhor, não existiam antes da Revolução Cristã. Não é? Foi revolucionário nesse ponto. Bom, há coisas que Jesus diz que são revolucionárias. De facto, até porque são... Em comparação com a sua época, não é? Exato, até porque são bastante contraintuitivas. Quer dizer, é raro a gente ouvir dizer, tive uma ideia, ama o teu inimigo. Não é uma coisa assim frequente. Só ouvir dizer. Outra face. Exato. E difíceis de seguir, aliás. Sim. Por outro lado, também, quer dizer, eu acho que sabe o catecismo todo quem souber uma ou duas coisas, que são essa, faz aos outros o que gostavas que te fizessem a ti, que é a regra de ouro, e não faças aos outros que é a regra de prata. Não faças aos outros o que não gostavas que te fizessem a ti. Claro que quando se diz ama ao próximo como a ti mesmo, isso é um pensamento admirável. No meu caso concreto, em que sou uma pessoa cuja autoestima é baixa, se proporem-me que amo os outros como a mim próprio, não me estão a propor grande coisa. Não vai correr bem. Exatamente, isso não é um incentivo para o amor e para a paz. É mais um incentivo para o desprezo e o vilipêndio. João, há uma pergunta que se faz sempre a um ateu, que é aquela clássica de nunca tens dúvidas, mas não há aquela dúvida secreta. Tu és católico, e quando estás sentado na praia da Vieira a contemplar o mar, na plenitude do mar, aquele mar bravio e frio, não sentes também uma dúvida? E aqui vou aproveitar para chamar a atenção dos nossos ouvintes. Se calhar vamos falar de São Tomás de Aquino, que é sempre uma matéria interessante para a história do dia. Ponham mais alto. Agora. Eu acho que, para responder a essa questão, há aqui vários pontos. O primeiro é, sim, não me parece que haja nenhum crente ou nenhum ateu que possa dizer com total certeza que não tem qualquer tipo de dúvida sobre essas questões fundamentais e existenciais que têm a ver com, lá está, a questão que está no título do livro. Quem é que somos, de onde viemos, porque é que existimos, porque é que tudo isto é como é e não é de outra forma qualquer, etc. Porque de facto, e o Ricardo também tem dito isso, é tudo muito improvável, não é? No limite isto é tudo muito improvável, nós existirmos desta forma e não de todas as outras, etc. Obviamente nós também não podemos chegar ao pé de um ateu ou de um crente e apresentar a fé ou a falta de fé como uma espécie de proposta que se pode aceitar ou recusar apenas por vontade, apenas por livre vontade. Eu não posso dizer assim, ok, eu explico aqui 2 ou 3 argumentos ao Ricardo
que provam que faz muito sentido ter fé, e o Ricardo diz assim, sim senhor, pronto, vou então passar a acreditar em Deus. Isto não funciona assim. Nem o Ricardo me vai dizer 2 ou 3 coisas que de facto desafiam a fé, e acho que a mais célebre, e nós falamos dela muito no livro, tem a ver com o dilema do mal, não é? O problema do mal, sim, exatamente. Um pouco também. Claro que sim, claro que quando nós pensamos Deus existe, Deus é omnipresente, omnibenevolente e omnipotente, e ainda assim há crianças com cancro, e ainda assim o mal existe, não é? Desastres naturais, exatamente. Existe o mal. Claro que nós podemos escutar a resposta de Santo Agostinho, que nos vai dizer sim, mas isso é uma questão do livre-arbítrio, etc. Ou podemos... Quer dizer, mas tudo isso em última análise será sempre insatisfatório para crente e para não crente, consoante exista ou não exista essa pequena faísca que existe ou não dentro de cada um, que tem a ver justamente com a fé, que é uma questão que nós podemos tentar explicar, mas que vamos em última análise ter sempre muita dificuldade em perceber exatamente o que é que acontece para que uma pessoa acredite e outra não acredite em Deus. E, Ricardo, o João escapou-se a São Tomás de Aquino, mas eu conto com a tua ajuda para explicar isto aos nossos ouvintes. Portanto, São Tomás de Aquino defende que há, no fundo, um momento inicial, há uma faísca inicial que tem que ser produzida por alguém. Sim. E não um mero acaso. Sim, claro. Inexplicável. É isso, quer dizer, o João e eu estivemos aqui a fazer, que se calhar canhestramente, estivemos a reproduzir um debate que é muito antigo e cujos argumentos são conhecidos de um lado e do outro. Quer dizer, a ideia de que, sim, se o mundo existe é porque alguém o criou, é um bom argumento, digamos assim, não é? É claro que se tudo o que existe foi criado por alguém, a gente vê este copo que está em cima da mesa foi feito por alguém. Costuma ser chamado o argumento do relojoeiro e também o argumento da prima causa, não é? Ou seja, quem é que está na origem de tudo? Só que são argumentos que os contra-argumentos também são muito conhecidos e muito antigos, que são, se o argumento há uma primeira causa, quem é que causou a primeira causa? Deus, exatamente. E, portanto... Mas lá está, já agora, o que o Ricardo estava a dizer quando fala do São Tomás de Aquino, está a falar das célebres 5 vias. Das 5 vias. Dos 5 argumentos que nos levam a concluir pela razão, a concluir por A mais B que Deus tem de existir. E justamente quando ele apresenta o argumento da prima causa, o que ele diz é essa prima causa, essa primeira causa é incausada. Exato, não tem causa, é causa de si própria, bem no sei, limite. Bem portanto, sei, mas há sempre uma forma de contornar. Com certeza, é isso, alegar, é claro que é isso, ou seja, a prima causa, e esta é eterna, e portanto não é causada por coisa nenhuma, só que isso é um argumento contra o argumento da prima causa. Assim como o argumento do relojoeiro, chamado do argumento do relojoeiro, em que a gente diz, a gente passa por um relógio e sabe quem é que aquele relógio foi produzido por alguém. Porque é que não temos o mesmo raciocínio quando passamos por uma flor, ou por uma árvore, ou por uma montanha? Que é perfeita, não é? Exatamente. E a questão é, os contra-argumentos também são conhecidos, que são, por exemplo, como é que se chama? A falácia da má comparação, não é? Ou seja, um relógio é produzido por uma equipa e não por uma pessoa. Cada uns fazem o vidro, outros fazem o mecanismo, etc. E também não é preciso ser, por exemplo, omnibenevolente para produzir uma árvore. Uma árvore, uma pedra. Exato, uma pedra. E portanto, ou seja, o debate é longo e interminável e também, e de um lado e do outro, ou seja, mesmo os crentes, às vezes eu sou surpreendido por um crente que diz assim, não, eu tenho a certeza de que Deus existe. Ora, isso é estranha, é uma frase estranha, porque nesse caso isso não é fé. Por exemplo, eu tenho a certeza que estou vestido. Não tenho fé de que estou vestido, tenho a certeza. Ou seja, se uma pessoa tem a certeza de uma coisa, isso não é fé. Estamos a falar de outro fenómeno, mas de fé não é. Mas o Ricardo também, já agora posso dizer assim, o contra-argumento para essa perspectiva de que o crente tem fé de que Deus existe, pode nos levar a fazer a pergunta inversa, que é: o ateu tem fé
que que Deus não existe, sim, sim. ou tem a certeza de que Deus não existe? Sim, eu não tenho a certeza. Lá está, eu não creio. Eu sei o que que me vai dizer. Vai dizer que não tem o ónus de comprovar. Exato. Não é? Ou seja, eu não tenho a certeza de que consiga, de que se possa pôr nesse plano, do mesmo modo que se me perguntarem sobre fadas e unicórnios. Eu também não tenho a certeza de que se possa, de que seja uma coisa eu bem sei que são universos diferentes, mas que se possa dizer. Não há necessidade de provar que não existe. Exato, que se possa dizer que não está nesse plano de tens a certeza que não há fadas. Não sei se é uma pergunta que se faça. E já voltamos à conversa com o Ricardo Araújo Pereira e o João Francisco Gomes. Será que Deus existe e terá Deus sentido de humor? Deixem-me só aproveitar o intervalo da história do dia para deixar aqui uma sugestão. Ouvir o Contracorrente, um podcast da Rádio Observador. De segunda a sexta, o José Manuel Fernandes e a Helena Matos convidam especialistas, comentadores, para discutir um tema, em regra, da atualidade. É uma conversa sempre profunda, esclarecedora, sempre surpreendente também, sobre temas que às vezes julgamos conhecer ou outros que não conhecemos mesmo. O Contracorrente é um podcast da Rádio Observador e está disponível nas principais aplicações de podcast de segunda a sexta. Basta clicar em seguir e assim não perde um episódio. Agora vamos à segunda parte da história do dia. Estamos de regresso à conversa com Ricardo Araújo Pereira e João Francisco Gomes. Digamos que é o meu presente de Natal deste ano, poder estar aqui a conversar com estes dois. Ricardo, o cristianismo está muito assente na ideia de vida eterna. A Páscoa é o momento mais sagrado para os católicos, no fundo é a celebração de quando Jesus ressuscita. Para um ateu, nada disto faz muito sentido. E penso que tu ligas muito o humor à ideia de finitude, ou seja, se nós não morrermos, o humor não faz muito sentido, é isso? É possível, sim. É possível. Eu acho que quanto mais uma pessoa está convencida de que vive para sempre, menos razões tem para rir. Mas, sim, eu acho que, acho que são duas respostas, não é? Duas respostas à mesma pergunta, se calhar, ou melhor, se calhar não são respostas, porque uma delas não é bem uma resposta, são duas reações ao mesmo problema, que é o facto de sermos os únicos habitantes do planeta que convivem com a informação da sua própria extinção. Sabem que vão morrer. E é difícil conviver com essa informação. É terrível, não é? Uma informação chata. É chata. Eu tenho algum mal perder relativamente a isso. Que me chateia, não é? Exato. Uma Pinheiro de Azevedo. Eu creio que essa é a boa nova, não é? É isso que se chama a boa nova. É essa notícia que Jesus oferece. Há uma vida depois desta. E a minha perspectiva é outra. Eu creio que nós, quando morremos, vamos exatamente para o mesmo sítio em que estávamos antes de termos nascido. Não sei que sítio é esse, mas não tenho mais recordações dele. Também não tenho boas, não tenho nenhumas. Mas, em princípio, é indolor. Espero eu. E a questão é que, lá está, me parece que a fé, a religião e, digamos, uma disposição humorística relativamente à vida são duas maneiras de reagir. A religião, pelo menos aquela em que eu estive embebido desde criança, a religião oferece uma vitória. Diz, não é possível vencer a morte. É isso que Jesus nos vem dizer. É que é possível vencê-la. A seguir a esta vida, a outra. Eu creio que a disposição humorística sobre as coisas oferece outro tipo de reação. Diz, não só não é possível vencer, como já perdeste. E há qualquer coisa de salvador na ideia de já perdemos. Eu não sei se consigo dizer exatamente o que é, mas há qualquer coisa salvadora nessa ideia. É como dizia Cristiano Ronaldo por causa daquele célebre penalti. Aquele célebre penalti a seguir, aquela sessão de penaltis a seguir ao jogo com a Polónia, ele disse ao João Moutinho:
Ainda bem que já citámos São Tomás de Aquino e agora Cristiano Ronaldo, todos os grandes pensadores. Sempre a subir. Ele disse ao João Moutinho: anda a bater, tu bates bem, se perdermos que se lixe. E ele, se bem se lembra, usou outro verbo mais expressivo, porque, enfim, filósofos deste gabarito têm um vocabulário mais vasto à sua disposição. Sim. E essa ideia, já se perdermos que se lixe, eu creio que se ganha mais e mais vezes e mais facilmente com a ideia se perdermos que se lixe do que com a ideia sobre os nossos ombros, a ideia de temos mesmo que ganhar, se nós perdermos vai ser o dramático, se... É isso. É um bocado contraintuitivo também, à sua maneira. À sua maneira é uma espécie de amo ao teu inimigo. Porque, João, a proposta católica é, corrige-me se estiver errado, é muito penar nesta vida para ganhar a próxima. Sim. Ou isso, entretanto, mudou? Eu tenho algumas dúvidas sobre a ideia do penar nesta vida, no sentido em que isso leva-nos à convicção de que então a proposta cristã não é uma proposta de... não propõe uma vida boa para as pessoas. É por aí que te estou a provocar, sim. E eu voltando um bocadinho atrás àquilo de que estávamos a falar há pouco, quando estávamos a falar dos argumentos de São Tomás de Aquino para a existência de Deus... eu acho que um dos... Já não estragues isto, estávamos a falar do Ronaldo. Exatamente, eu peço desculpa, já voltei a elevar o nível, mas um dos argumentos do São Tomás, que eu creio que é a última das vias, tem a ver com aquela ideia de, quando nós observamos a totalidade da existência, encontramos uma tendência para a ordem, uma tendência para uma finalidade. Parece-nos que tudo o que existe tem uma finalidade, tem uma ordem, e que isso leva-nos à ideia de que por trás de uma finalidade está uma intencionalidade, digamos assim. Eu acho que isto se cruza muito com a ideia do argumento do relojoeiro, porque o argumento do relojoeiro, quando o William Paley o formula, aquilo é uma coisa do género... Aliás, a formulação dele é mesmo: se eu estiver a dar um passeio pelo campo e tropeçar numa pedra, não me vou interrogar quem é que deixou esta pedra aqui. Mas se eu estiver a passear pelo campo e tropeçar num relógio, vou interrogar-me: quem é que deixou este relógio aqui? Porque, ao contrário de uma pedra, um relógio teve que ser fabricado e colocado ali por alguém, ou por descuido ou com alguma intencionalidade. E acho que a analogia aqui é, quando nós olhamos para o mundo, quando olhamos para a nossa existência, quando olhamos para o universo, quando olhamos para a totalidade do que existe, é mais exato compará-lo com um relógio do que com uma pedra. É mais exato comparar a complexidade da existência, as leis naturais, das leis naturais, da própria existência humana, quer física, quer mental, a disposição humana para termos um plano de vida, um projeto de vida, termos... E isso não pode ser obra de um grande acaso. Pode ser, eu não rejeito a minha missão de proselitismo e, portanto, pode ser obra de um grande acaso. Eu creio que aquilo que os argumentos clássicos para a existência de Deus nos dizem é altamente improvável que isto seja obra de um grande acaso. E, voltando agora à questão que estávamos a discutir, que tem a ver com... nascemos, vimos de algum lugar do qual não temos qualquer recordação, e um dia que vamos morrer, vamos também para esse lugar escuro, indolor, etc., do qual não vamos ter qualquer percepção. Essa ideia de que isto tem um início e um fim, e que antes e depois não há absolutamente nada, é a ideia fundadora da pergunta que está no título do livro. O que é que eu estou aqui a fazer? Ou seja, se não há nada antes, nem nada depois, se não há qualquer sentido para a existência, então o que é que estou aqui a fazer? Então o que é que nos impede, por exemplo, de violar todas as normas de um quadro moral, etc. Isto é um dos argumentos clássicos para a existência de uma ordem transcendental, isto não acaba aqui, porque se acabasse aqui não fazia sentido. Então, Ricardo, eu quero pegar nisto, mas queria, porque também ainda não explicámos, de onde é que veio o título deste livro? Consegues contar essa história rapidamente? Sim. O título vem de uma ocasião em que eu creio que estas duas perspectivas, a religiosa e aquilo que eu tenho designado como uma disposição humorística, se cruzaram. Que é, eu tinha, 14 anos, e o Padre Manuel, meu professor de religião e moral no Externato da Luz, um colégio de franciscanos,
muito generosamente disse: então, vocês são adolescentes, eu sei que têm perguntas que querem fazer, são perguntas incómodas, às vezes se calhar até preferiam fazê-las anonimamente para não serem julgados por isso. Eu proponho isto: cada um faz 2 perguntas num papelinho, dobra, eu ponho aqui num chapéu, vou tirando, ninguém sabe quem é que perguntou e respondo o melhor que posso. E assim foi. E ele começou a tirar perguntas, as perguntas que os meus colegas que adolescentes normais fazem, e depois tirou o meu papel, que também tinha uma pergunta que um adolescente normal faz, e a pergunta era: o que é que eu estou aqui a fazer? A sala estoura numa gargalhada muito intensa, e devo dizer, muito satisfatória, porque os meus colegas interpretaram aquilo como: houve um Palermo entre nós, e eles desconfiavam de que Palermo era esse, porque vários dos meus colegas olharam para mim. Houve um Palermo entre nós que resolveu perguntar o que é que eu estou aqui a fazer, e conseguiu fazer com que o próprio padre, fazer do padre um títere, ou seja, obrigá-lo a dizer: o que é que eu estou aqui a fazer? Mas o padre, passado esse primeiro impacto, o padre percebeu que a pergunta não era o que é que eu estou aqui a fazer na aula de religião e moral, era no planeta. E respondeu à pergunta. Infelizmente eu não retive a resposta, porque ainda estava a pensar na gargalhada extraordinária que aquilo tinha provocado e no alívio que isso me tinha causado, e continua a causar ainda hoje, esse estar rodeado de estar a provocar esse tipo de reação nas pessoas, que o alívio é: se uma coisa muito perturbadora para mim causa uma gargalhada daquele tamanho, é porque ela não é assim tão perturbadora. E o facto de estar... Ou não é exclusiva. Ou não é exclusiva, e o facto de estar acompanhado, é por isso que se calhar a pergunta do título devia ser: o que é que nós estamos aqui a fazer, em vez do que é que eu estou aqui a fazer. Essa ideia de estar acompanhado, de estar, lá está, de estarmos em comunhão, se eu quiser usar um vocabulário partilhado, é tranquilizadora. Mas, Ricardo, se não há mais nada... Realmente, o que é que estamos aqui a fazer? Qual é o sentido da vida, Ricardo Araújo Não Pereira? me perguntem a mim, porque eu também não sei. Também me parece que eu não tenho resposta. Sim, claro, com certeza. Foi por ter É essa a razão pela qual temos aí 200 e tal páginas. Exatamente. Eu acho que nós andamos a enganar as pessoas a vender o livro, porque talvez alguém possa ir ao engano e pensar que a resposta para o sentido da vida se encontra no livro. Exato. E eu devo dizer... Não está não está na última página. Eu acho que as pessoas desconfiam que não está. Não? Mas a questão é que... O livro não tem bonecos, portanto... Sim. É isso, eu não tenho uma boa resposta para dar, nem uma proposta satisfatória para a solução do problema. O que eu digo é que a resposta dos crentes também não é satisfatória para mim. Aliás, é inquietante, justamente por causa daquilo de que estávamos a falar há pouco. É uma questão conhecida como o problema do mal, que é esse. Como é que um Deus omnipresente, omnipotente, omnisciente convive com omnibenevolente, e omnibenevolente, esse é decisivo, convive com a ala pediátrica do IPO. Eu fiz várias incursões na ala pediátrica do IPO. E, quer dizer, mas não precisava de lá ir para perceber que são... Para ter essa noção. Sim, que não é só uma questão de ser incompatível, eu não compreendo. Há um argumento, sabemos o do Santo Agostinho, que é bom o livre-arbítrio, mas esse explica o mal social, não exatamente o mal natural, não explica a ala pediátrica do IPO. Há vários argumentos para isso, todos me parecem, alguns até grotescos, aqueles que dizem, bom, é como uma obra de arte, em que tem de haver... Eu não gostaria... ou seja, se isso é verdade, é mais do que não acreditar na existência de Deus, eu prefiro que não existisse. Para haver bem tem de haver mal, é isso? Exato. Se é isso... O Leibniz diz que é o melhor mundo possível, não é? O melhor de todos os mundos. Exatamente, é isso. O livro do Voltaire é uma sátira a essa... o Cândido, exato, é uma sátira a essa perspectiva do Leibniz. E lá está, eu não compreenderia, não compreendo que haja uma razão. Por exemplo, outro argumento é para fortalecer o caráter, porque todos me parecem, eu diria, até repugnantes. João, esta minha pergunta se calhar vai soar um bocadinho a blasfémia, mas a Igreja Católica em 2000 anos prejudicou a ideia de existência de Deus, no sentido
que também foi instrumento do mal. Ora, se Deus existe, os seus operários, os operários de Deus, não deviam ser impolutos? Sim. Sim e não, ou seja, no sentido em que a pergunta tem várias camadas. Sabes que eu tenho que resumir as perguntas, não é? Sim, a Igreja prejudicou durante séculos a relação das pessoas com Deus. Claro, acho que a própria Igreja, acho que se chamasse aqui o Papa Francisco, ele te dizia o mesmo. Não tenho a certeza que os operários da Igreja tenham de ser impolutos, no sentido em que então não seriam humanos. E aí cairíamos num erro, aliás, muito que nós temos testemunhado na Igreja contemporânea, e parece-me que é um problema, e há um teólogo que fala muito disso, que é o Tomás Ali, que é um teólogo checo que tem sido um dos principais pensadores do cristianismo contemporâneo, e isso seria cair no erro do triunfalismo, não é? Ou seja, cair no erro de considerar que a Igreja institucional, a Igreja enquanto instituição humana, é já ela própria a Igreja dos céus, a Igreja escatológica, digamos assim, a Igreja final, a Igreja e, portanto, normalmente quando se cai nesse erro do triunfalismo, de achar que nós já somos o cumprimento pleno e perfeito do plano de Deus, normalmente isso é que dá mau resultado, e é aí que muitas vezes nos transformamos em agentes do mal na Terra, e não necessariamente naquilo que me parece que qualquer religião propõe que os seus seguidores sejam, que é que levem a própria mensagem do cristianismo, neste caso, aos outros, através das suas ações. Não é? Ricardo, e como é que tu vês a prática, sobretudo por parte dos católicos, que é quem conhecemos melhor, da religião? Porque tu também divides aqui, e falas na tua avó, no exemplo da tua avó, sim, que ela vivia a sua fé de uma forma diferente daquela que, por exemplo, viverá o cardeal Tolentino. Bom, não é? com certeza, sim, claro. Sim, é uma espécie de... A minha avó praticava aquilo que eu tenho chamado uma espécie de catolicismo popular, não é? Não é propriamente assente na leitura e interpretação cuidada dos textos bíblicos, é uma religiosidade, digamos, herdada, que tem mais a ver com... Sem que isso tenha algum juízo de valor, não é? Não, exatamente. Não, que tem mais a ver com, por exemplo, com a ideia de que no final da vida há uma espécie de exame que se passa ou chumba e que, portanto, enquanto estamos vivos convém comportarmos mais de uma determinada maneira do que de outra. Eu lembro dela rezar e tal, mas eu não tenho... Há um livro do Christopher Hitchens que se chama God is Not Great, Deus não é grande, e por baixo diz como a religião envenena tudo. Eu não sou capaz de subscrever o subtítulo. Eu acho que a religião envenena, tem muites coisas. Não é o ópio do povo. Aliás, essa frase do Marx, por acaso, até tem sido mal interpretada. Assim, ele está a dizer... Ele está a dizer isso... Não está a dizer isso num tom crítico, digamos assim. Mas eu acho que a religião, quer dizer, comprovadamente envenenou muitas coisas, mas eu também tenho tido os meus contactos com pessoas, com crentes e até com clérigos, nunca me têm desapontado. Provavelmente tenho tido sorte. Aquilo que o João estava a dizer há pouco sobre sim, bom, nós não... A Igreja tem prestado um mau serviço, mas é óbvio que não são humanos e por isso não podem ser impolutos. Com certeza, é só... Assim, há uma distância entre impoluto e assustadoramente pecaminoso. Sem dúvida. E havia ali um meio termo em que se calhar nos podíamos ter encontrado e tal. Mas que é o meio termo em que vivemos hoje, talvez. Mas várias vezes fomos ali para um extremo bastante inquietante. E nesse sentido, já agora acrescento que tu estavas a dizer, Ricardo, que não há qualquer juízo de valor associado à ideia, por exemplo, de que... Da forma como as pessoas vivem a sua fé, não é? Eu acho que há um juízo de valor relativamente à própria instituição, no sentido em que, por exemplo, há uma relação há uma ligação entre, por exemplo, uma maior alfabetização do norte da Europa e a reforma protestante. Ou seja, o facto de Lutero, no século XVI, ter dito, bom, vamos
traduzir a Bíblia, vamos pôr a Bíblia em várias línguas, vamos permitir que as pessoas a leiam, a interpretem, etc., contribuiu não só para uma compreensão melhor da religião, como também até para a alfabetização das pessoas. E no ponto de vista da Igreja Católica, até muito recentemente, houve uma insistência muito grande, por exemplo, na ideia da mediação da interpretação da Bíblia, né? Ou seja, no tempo da avó do Ricardo, não era expectável que um crente que estivesse que fosse à missa aos domingos, etc., tivesse a ler a Bíblia, conhecesse o Evangelho integralmente, o interpretasse, se relacionasse com ele. Ao passo que outras religiões, como o judaísmo, ou até outros tipos de cristianismo, têm isso muito intensamente. A ideia da leitura e da interpretação do texto são centrais, né? É central, evangélicos. Exato. Há aqui um outro ponto, não sei se posso parasitar aqui o programa e fazer João. Isto é teu. Há um aspecto que nós tocamos no livro também, que tem a ver com a ideia do proselitismo. E nós associamos muitas vezes alguns cristãos àquela ideia muito do proselitismo, já bater à porta, já ouviu falar de Deus hoje, etc. E ao mesmo tempo também associamos alguns ateus a uma espécie de campanha militante contra Deus. Há aquele célebre exemplo de há uns anos na Inglaterra, aquela história do autocarro. A mim eu fico a pensar, porque é que o Ricardo, por exemplo, não tem esta disposição para o proselitismo ateu? Porque é que não tenta convencer as pessoas que Deus não existe? Por exemplo, eu assisti com interesse a esse movimento dos chamados novos ateus e acompanhei com muito interesse os debates. Gosto imenso do Christopher Hitchens, até de outros pontos de vista, como escritor. Sim. Esse momento em que eles põem, por exemplo, se bem se lembram, o cartaz no autocarro, o que eles tinham planeado era escrever: Deus não existe, agora pare de se preocupar e desfrute da vida. O primeiro ponto foi, eles não puderam pôr esse cartaz, porque a lei da publicidade em Inglaterra diz que as alegações publicitárias têm de ser demonstradas e eles não podiam demonstrar que Deus não existe. E, portanto, o cartaz acabou por se dizer: provavelmente Deus não existe, agora pare de se preocupar e desfrute da vida. O problema é que a frase não faz sentido. Provavelmente Deus não existe, agora preocupe-se mais ainda. Diria eu, quer dizer, é realmente uma coisa preocupante no sentido de que sentido eu já acharia difícil, já me parece difícil na qualidade de crente uma pessoa dizer, certo, eu acredito em Deus, há um propósito teleológico no meio disto tudo. Ainda assim há qualquer coisa que me diria, sim, mas qual é o sentido disto? Para que é que serve se isto é uma espécie de propedêutico dessa vida, dessa próxima vida, em que é que esta consiste, em que é que esta deve consistir? Agora, quando nós nem sequer temos a ideia de Deus sobre a qual nos apoiarmos, de facto a nossa existência era aquilo. Por isso é que o Ricardo há pouco estava a olhar para mim com uns olhos de desespero, a dizer, não, está bem, mas então diz-me em que é que tu acreditas? A nossa existência é absurda? Sim, sim, a minha resposta então, é sim. Tu nem sequer lamentas não ter fé? Não, devo dizer que não lamento. Mas já queria sublinhar aquilo que o João disse há bocado, que é uma pessoa não pode obrigar-se a ter fé, não é? Claro. É por isso que há a aposta de Pascal, quando o Pascal diz, não, é melhor acreditar em Deus do que não acreditar, porque assim no fim nós sempre... Há várias críticas a essa... Esse argumento tem logo o problema de coloca no crente a decisão através de um cálculo político de dá-me mais jeito acreditar do que não acreditar. É uma coisa calculista. É mais seguro. Sim, exatamente. Uma coisa calculista que em princípio Deus não vai premiar. Mancha a fé, não é? Mancha a fé, claro. Se existir e chegar às portas do céu e dizer, tu só acreditas em mim. Deus é capaz de saber, não é? Deus saberá, Deus sabe, sim. Sobretudo, ainda por cima é preciso acertar no Deus certo. Exato. Há uma série de problemas nessa proposta. Mas, sim, é isso. Eu tenho estava a falar da ideia de não se podemos obrigar. Não nos podemos obrigar. Todos os crentes me dizem que é um fenómeno... Não lhe chamarei místico, mas é um chamamento, é uma coisa que nos acontece, é um mistério e tal. E eu não sou tocado por isso. Coisa que
tenho a impressão que a gente até conta essa história no livro. Uma vez eu fui à Capela do Rato, a convite do Padre Tolentino, que na altura dinamizava lá umas conversas. Sim, está no livro. Exato, era uma coisa chamada Deus, uma questão para crentes e não crentes. E falámos todos e tal, e no fim aquelas pessoas eram muito afáveis, via-se que pertenciam ao rebanho do Padre Tolentino, e no fim havia pessoas muito emocionadas a dizer, ouvindo este ateu, sentimos que devemos aproximar-nos mais dele e não afastar-nos, e não sei o quê. E nisto há um senhor sozinho, que põe o braço no ar e diz assim, reparem, eu não concordo com o que estão a dizer, porque uma coisa é uma pessoa não ter fé porque nunca contactou com a palavra de Deus. Agora este tipo demonstra que conhece a Bíblia bem e, portanto... E ele, atenção, o homem ainda assim não acredita, mas o que está errado, alguma coisa está errada com ele. Devo dizer que o senhor tem razão. Hein? Atenção, a gente pode dizer desagradável dizer aquilo naquela altura, mas o raciocínio dele está perfeitamente correto, devo dizer. João, e o Ricardo defende isto, eu queria ouvir-te também sobre isto. Deus tem sentido de humor ou não? Essa é uma questão que nós também tocamos no livro. Aliás, há um capítulo inteiro sobre a ideia do humor de Deus e da própria ideia do humor em Jesus Cristo. De facto, quando nós olhamos para a história da Igreja e da Igreja Católica concretamente, e quando olhamos até para a prática cotidiana da Igreja, parece que o riso, que a comédia, que até a boa disposição parecem muito afastadas. Eu ainda há 2 dias apresentámos o livro, eu estava a dar este exemplo, que num destes domingos o salmo de uma missa era qualquer coisa como alegrai-vos e exultai-vos, qualquer coisa, rejubilai, alegria e tal. E aquilo foi cantado, pelo menos na missa onde eu fui, de uma forma que é assim, alegrai-vos não convidava a alegria. Quer dizer, a gente está numa missa com um ar solene, numa catedral, assim, e vemos as pessoas todas de cara fechada, o padre de cara fechada, o salmista a cantar alegrai-vos de cara fechada, e toda a gente ao som do órgão, e parece que há qualquer coisa de bizarro naquilo, que é... Mas isto não era uma celebração. Não era uma celebração, não há aqui uma dimensão de alegria, de diversão até. É por isso que se diz celebrar missa, né? Exatamente. Não há aqui qualquer coisa que está a escapar. E parece-me, a minha perspectiva é esta, parece-me que o facto de nós assistirmos a uma espécie de igreja de cara fechada, carrancuda, etc., é reflexo de 2000 anos de uma história em que se tentou retirar da prática cristã esta dimensão do riso, da diversão, da comédia, etc. O Humberto Eco, no Nome da Rosa, explica, enfim, através do paralelismo com o livro que está escondido na biblioteca, explica-se essa ideia de que a Igreja sempre teve muito medo do humor, e é por isso, possivelmente, o Ricardo também fala muito sobre esse assunto no livro, que nós, por exemplo, quando olhamos para os Evangelhos, não encontramos nenhuma referência de Jesus Cristo a rir-se. Nós podemos perguntar-nos, não encontramos nenhuma referência de Jesus Cristo a rir-se, porquê? Porque não há pândega. Porque nunca se riu na vida e portanto há uma intenção de não colocar Jesus Cristo a rir para não retirar dignidade à ideia de Cristo, etc. Ou é simplesmente, que esse é um argumento também muito usado por quem relativiza este problema, não é o meu caso, que não há nenhuma referência a Jesus Cristo a rir-se nos Evangelhos, porque é uma coisa banal da vida, tal como não há nenhuma referência a Jesus Cristo a ir à casa de banho ou a suar-se, etc. Também de certeza que se há de ter rido. A mim parece-me claramente que houve aqui os padres da Igreja inicialmente identificam muito o riso com uma dimensão até demoníaca, não é? Pouco siso. Exatamente. Mas até mesmo introduzindo uma dimensão diabólica, de maldade no riso. Isso é porque não controlamos o corpo, mas o Ricardo tem toda uma teoria também. Exato. Também. E há uma espécie, e expurgou-se toda a figura de Jesus, os Evangelhos, a história da Igreja, de uma dimensão solta, alegre, divertida, cómica.
Ricardo, antes de acabarmos a conversa, e eu tenho que te libertar, queria que nos falasse um pouco também sobre o Risus Pascalis, que eu acho um fenómeno fascinante e que tu descobriste e explicaste também no podcast que tens da SIC. Exato. Não costumo recomendar outros podcasts, nem da concorrência, mas vá lá, abre aqui uma exceção para este. Sim, é um fenómeno fascinante. Aliás, surpreendeu-te? Muitíssimo, quer dizer, acho que surpreende toda a gente. É um fenómeno para mim que era desconhecido. Nesse podcast tive como convidado o Cardeal Tolentino. E na primeira parte fala então desse fenómeno chamado Risus Pascalis, que era uma prática centro-europeia, em que, a partir de certa altura, sobretudo há um debate muito conhecido entre dois teólogos, um chamado Wolfgang Capito e outro chamado Johannes Oecolampadius. E o Oecolampadius tem uns textos em que ele está surpreendidíssimo, e a surpresa dele causa-nos a nós perplexidade, que é, ele diz assim: imaginem que o Capito, na missa pascal, que, como o Ricardo já disse, é a mais sagrada para os cristãos, é o ponto alto do ano. Não é o Natal. Não é o Natal, exatamente. E diz ele, imaginem que o Capito, na missa pascal, recusa, no púlpito, quando está a rezar a missa, recusa dizer piadas porcas, fazer gestos obscenos, e nós olhamos para aquela perplexidade e ficamos nós perplexos com a perplexidade. Como assim, na missa pascal, dizer obscenidades e tal? Porquê? Porque essa era a prática. O raciocínio era este. Nós não podemos, na missa pascal, ter uma plateia de fiéis a bocejar e a adormecer no momento em que lhes estamos a anunciar a boa nova. É claro que ao fim de 1700 anos a gente já ouviu a boa nova várias vezes e as pessoas começam a ficar com a sensibilidade, digamos, calejada para essa perspectiva da vida eterna. Mas o que eles achavam era, não é possível isto, a gente não pode estar a comunicar à plateia a boa nova e eles não estarem aborrecidos, em vez de estarem a manifestar uma alegria que esteja ao nível daquilo que a notícia merece. E então, a partir de certa altura, eles começaram a recorrer a todos os expedientes que conseguiam para que as pessoas desatassem a rir, exibindo uma alegria que eles achavam consentânea com o momento. Isso, bizarramente, fazia com que os padres imitassem animais no púlpito, dissessem coisas obscenas, para motivar nas pessoas essa tal aparência de alegria que eles pretendiam que estivesse ao nível daquela notícia. Claro que outros teólogos, como o tal Wolfgang Capito, de repente começaram a dizer: eu não acho isto bem, não acho bem javardeira no púlpito. Mas mesmo essa história põe em evidência uma certa dissonância entre dois tipos de riso, não é? Ou seja, o que essa história significa é que, lá está, que a boa nova não era suficiente para que as pessoas se alegrassem, e então era preciso recorrer às tais andotas obscenas, etc., para as pessoas se rirem. Exato. Só que a minha questão para si é, como humorista, parece-lhe que é a mesma coisa a gente rir-se de uma andota porca ou alegrarmos-nos? Não é a mesma coisa, não é? Exatamente. E eu acho que é por isso que no argumento, no debate sobre se existe, se o Deus da Bíblia, qual é a posição dele, digamos assim, se é que tem alguma, relativamente ao humor, eu acho que isso deve ser ponderado, porque às vezes as pessoas dizem assim, bom, claro, Jesus Cristo não riu uma única vez nos Evangelhos. Não fui eu que considerei isso significativo. Foram os padres da Igreja. Foi São João Crisóstomo que notou isso e disse, bom, se o nosso modelo de ser humano nunca riu, se calhar o São Basílio de Cesareia achava inadmissível rir de todo. Achava que a Terra, e há boas razões para um leitor da Bíblia considerar isso, que a Terra é um sítio mais apropriado para o luto do que para outro tipo de manifestação. Mas, lá está, eu creio que a sua pergunta é que faz sentido, João, que é, há uma diferença clara entre humor e boa disposição. Eu até diria que são antagónicos. O humor é má disposição. Ou seja, nós quando rimos, o riso humorístico, quando os jogadores de futebol marcam um golo, quando a gente
sabe que teve 20 no exame, se calhar rimos. Esse é o riso, é um riso de alegria. O riso humorístico é um riso que normalmente é definido como só te ris do mal. E essa ideia de uma pessoa se rir do mal, que eu considero, lá está, salvadora e saudável, é possível encará-la como pouco ética. Certo. Como pouco ética. Como digamos, e isso fazer da ideia de humor ou de riso uma agressão. O que é curioso, acho eu, é que essa ideia, que é, por exemplo, a ideia de São Basílio de Cesareia, seja hoje, digamos, subscrita por beatos novos, por um novo tipo de beato. Aí já fora dos limites eclesiásticos. Exatamente. Isso é um bocado perturbador, sobretudo para pessoas como eu. Eu não sou assim tão velho, mas eu no meu... Não és nada velho. Não sou um bocado, mas, não és nada. Mas no meu tempo de vida eu já pude assistir a vários tipos de beato a dizerem não. Com isto não. Graças a isto, muitas. Graças com isto, pouco, nenhumas. Ricardo, aprendeste alguma coisa com este livro? Várias coisas, porque o João tem, já fez 30, João? Não, ainda não. Ainda não. Exato. Ainda não. E é uma coisa, enfim, ele também fez batota, porque tem uma frequência no seminário e tal, e portanto, mas revela uns conhecimentos, sim, revela uns conhecimentos que são muito, não quer ser condescendente, mas que não estamos habituados a encontrar em crianças desta idade. E ainda chamou ajuda do Padre João Basto, o Padre João Basto, que vem de Viana do Castelo e sim. E que é outro jovem. Ainda mais jovem que eu. Ainda mais jovem, portanto, ambos escreve muito aqui no Observador. Assustadores. Exato. E que eu sou um leitor muito assíduo das crónicas do Padre João Basto e que me parece que só havendo uma grande injustiça é que ele não será catapultado para as mais altas esferas da Igreja Portuguesa. E que às tantas aqui no livro pergunta ao Ricardo Araújo Pereira: está a chamar-me pagão? Está a dizer que eu sou pagão? Fica para quem ler. João, e tu o que é que aprendeste com este livro? É assim, eu primeiro aprendi que lá está, eu sou jornalista e escrevo sobre estas questões da religião. E às vezes obrigo-te a vir aqui à história do dia. Exato, às vezes lá tenho que vir aqui. Sobretudo, eu por formação e por história de vida, etc., sou católico, como a maioria até dos portugueses, mas tento sempre, obviamente, por ter esta formação, por ter esta história de vida, acho que nós tendemos a ser pouco expostos a outros argumentos fora do nosso campo. Ou seja, eu acho que é muito fácil que os crentes só discutam as questões religiosas com outros crentes dentro da sua bolha, os ateus também, etc. E na verdade, eu acho que um dos méritos deste livro, agora falando puramente enquanto crente também, um dos méritos deste livro é, de certa maneira, abrir para os crentes as portas a um modo de pensar sobre Deus que não é o modo típico do ateu. Isso é uma infantilidade, não sei o quê. É um modo de pensar crítico, sério, sobre as questões que acho que nos inquietam a todos. E, portanto, para mim, enquanto crente, é muito mais confortável conversar apenas com outros crentes ou com padres muito devotos, etc., que me confortem e digam: sim, senhor, tens razão, agora continua a cumprir os mandamentos e sim, senhor. Só que isso, a dada altura, não resolve a maioria dos mistérios que povoam a nossa cabeça, e ouvir como nós partilhamos estas inquietações com toda a gente, e nesse sentido, ouvir o Ricardo Araújo Pereira a expender sobre este assunto é um privilégio muito grande. É, sim, senhora. João Francisco Gomes, Ricardo Araújo Pereira, muito obrigado por este presente de Natal que vocês me deram. Nós agradecemos. E a história do dia foi uma ótima conversa. Muito obrigado. Muito obrigado e um Feliz Natal. Exato. Feliz Natal, exatamente. Ricardo Araújo Pereira é humorista e o João Francisco Gomes é jornalista da secção de Sociedade do Observador e acompanha habitualmente temas ligados à religião. Esta foi a História do Dia, um episódio especial de Natal para guardar. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Regressamos na quinta-feira, dia 26 de dezembro.
Feliz Natal. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.